Diletos amigos, saudações a todos. Voltamos para continuar com a entrevista com essa pessoa de notável saber, Dr. Osmar Moraes. Dr. Osmar, muito grato por estar aqui com a gente do Semcast. Eu que agradeço a oportunidade. Conversa muito agradável. Doutora Alessandra? Eu agradeço, que eu estou encantada pelo Dr. Osmar aqui. Acho que a gente vai ficar... Traz um vinho que... Bom, o senhor estava falando da experiência do senhor lá fora, né? Mas, assim, o senhor também fazia parte da AO Spine, né? Como que o senhor chegou a se juntar lá? Esse mundo da coluna, ele era muito mais organizado pela ortopedia, sempre foi no mundo inteiro, não é só no Brasil. Quando eu saí do HC e nós começamos a instituição do Santa Marcelina, a ortopedia lá era uma ortopedia muito geral. Só tinha um colega que fazia coluna e eu não consegui ter ideia dos conceitos. Mas não havia ainda a Sociedade Brasileira de Coluna. Havia uma necessidade de entender, por exemplo, a relação da pelve com a coluna. Enfim, eu tinha essa curiosidade e fui fazer um curso de ortopedia de pelve. E lá eu conheci um colega que era da AO e que depois virou AO Spine. E fui fazer um curso em Curitiba. Na época era o Dr. Luiz Roberto Viale, um brasileiro especial nessa área. Ele tem uma capacidade de transitar nesse mundo impressionante. E eu sentei ali achando que eu ia fazer um curso, né? O professor Osmar Avanzi era o professor titular de ortopedia na Santa Casa. O professor Elton Define um pouco do lado, professor titular de Ribeirão Preto. E eu estou achando que eu estou num curso ali para fazer alguma coisa. De repente, primeira aula ali, primeira conversa, ele mostra uma mão de um indivíduo com reumatologia, seguramente uma doença reumatológica, enfim. E não sei o que. Aí ele vem andando com o microfone. E como é que faria um neurocirurgião em São Paulo? Ele me dá o microfone, né? Tomei um susto, assim. Mas, pô, me parece uma doença que tem compressão. Eu fiz um comentário pequeno, enfim. Mas eu percebi que havia alguma coisa ali. Bom, eu tinha acabado de ganhar um computador, chamado Fujitsu. Era um computador que era raro, um negócio que abria e fechava, assim. E a internet era por cabo. O curso era um curso de 3 dias. Essa foi a primeira tarde. Eu saí de lá, fui numa loja em Curitiba, que tinha internet, me conectei e baixei tudo que tinha sobre todos os temas que tinha no curso. E virei à noite estudando. Todo dia chegava aqueles olhos assim, né? Mas preparado. Aí passou um pouco, o que você achou que lá? Daí eu falei. Ele me perguntou umas 3 ou 4 vezes, a minha impressão é que havia, enfim, alguma coisa ali. E a partir de lá eles começaram a me convidar para falar nos cursos. Foi uma coisa bem... Eu saí de um estudante para o outro curso que vem em São Paulo, e daí eu fui me envolvendo, e eu era o primeiro neurocirurgião envolvido com isso. Daí resolvi passar um tempo com ele lá em Curitiba, e depois fui ver o Elton, e aí eu comecei a ver os ortopedistas. De repente, um dia, o pessoal da OMS me chamou para falar, olha, existe um curso em Davos, que era o curso, né? Nós gostaríamos que você fosse falar lá. Daí, poxa, mas né, é um salto, né? Não, você vai fazer na mesa ali alguma coisa e tal. Pô, tá bom. Fomos eu e Geraldo Sá. Chegamos lá, eu tinha que falar sobre um tema, né? Que era a aplicação da classificação de fraturas, enfim. E daí, foi uma coisa até bem engraçada, porque o sujeito veio falar comigo e o Elton veio falar comigo. Ele falou assim, mas meu, nossa, você ficou calmo, tranquilo e tal. Você não ficou nervoso, né? Professor, ninguém estudou o assunto mais do que o que está todo mundo na plateia, né? Eu estudei que nem um maluco. Ele falou, mas o cara que fez a classificação estava ali do lado na plateia assistindo. Você acha que ele estava prestando atenção em mim? Ninguém. E com isso, lá em Davos, assim, e era verdade mesmo. Por que eu ia ficar preocupado em falar sobre um negócio que eu tinha estudado mais que qualquer um para dar aula? Fiquei 1 ano estudando. 2 ou 3 meses depois, eles me chamaram para uma outra coisa que era, eles chamavam de crossfire, que era uma briga, uma discussão sobre um assunto ali. Porque era muito comum, porque a O, ela é baseada em caso, é o case-based. O cara fica dando aula, nada disso, tem 5 minutos para falar um tema e vamos discutir o caso, ver o que você pensa, o que eu penso. E daí foi uma situação bem interessante, porque eu subi no pódio ali para falar e eu tinha que defender o uso da navegação, né? Daí eu fiz uma tela, tinha um gráfico que você podia votar e falei, ó, pessoal, quem aqui tem navegação, tem acesso e tal?
vou falar um número, se tivesse 100 pessoas, 5 tinham, tá? Sim. Daí, tá legal. E quem aqui, se pudesse ter, usaria? Aí todo mundo levantou a mão, 95%. Eu falei, bom, então tchau, eu não preciso falar nada, eu vou embora, porque tá claro que todo mundo quer. E aí começou um clima ali, uma brincadeira e tal. Aí o presidente da fundação, naquele momento, falou, ó, nós queríamos que você passasse a fazer parte de uma atividade que vai em outros países, que não é a Europa e nem o seu, porque você tem esse jeito, assim, e tal, enfim. Daí eu comecei a coçar a cabeça, né? Não entendi bem o que é isso. Ele falou, não, eu queria que você fosse um faculte internacional. E foi num intervalo de tempo, assim, tudo isso que eu estou te contando, sei lá, tem 1 ano, talvez 2. E aí o evento principal do ano seguinte, aí passei a Davos todo ano. Aí o evento principal, não me lembro se foram 2 ou 3 anos depois, era um evento todo, inclusive o pessoal, acho que do trauma geral, não me lembro, mas enfim, era muito grande. Aí começou uma discussão sobre o inglês, sobre não sei o quê, e eu ia falar, e eu falei, ó, quem aqui em inglês é a primeira língua que você fala no seu país, tal? Sei lá, tinha uns 15%, 20%. O resto, 80% não é. Então eu virei para o cara e falei assim, olha, tá vendo? Você não tem que se preocupar. Você está preocupado, é possível que o nosso inglês seja muito melhor que o deles. Fica calmo. Esse cara, eu não sabia, né? Era o presidente do Trauma, que também não falava inglês como primeira língua. Aí ele me chamou para falar nos eventos de trauma. E essas coisas, eu subi muito rápido. Logo em seguida, eu vim para o board do Brasil, depois eu vim para o board da América Latina. Daí a próxima seria para um board internacional. Daí um cara me chamou e falou, ó, nós não sabemos quantos neurocirurgiões no mundo existem e que fazem coluna. Você acha que você consegue ter uma ideia? Acho que sim. Daí eu fui lá, descobri que tinham, sei lá, 60 mil neurocirurgiões, possivelmente 30 mil certificados que faziam coluna, e apresentei um negócio para ele, numa reunião num board. Daí ele falou, vem cá, eu vou te dar 35 mil dólares para você fazer isso, vem cá, vou te dar 30... Todo mundo queria dar um fundo para a gente estudar isso, para entender isso, e aí nominaram um projeto que chamava Neurosurgery Project para o mundo, e daí eu me tornei trustee, enfim, essa foi a história curta, assim, Mas nessa época, a própria história da coluna no Brasil, ela era meio que bipartida. Até os códigos de cobrança eram bipartidos. Fratura ficava em códigos de ortopedia e hérnias discais em neurocirurgia. E eu acho assim, cada um fazia talvez bem aquela parte, mas eu acho que talvez o lance foi juntar isso daí para estudar essa estrutura coluna, né? Os pares se atraem, né? Coisa ruim acha coisa ruim, coisa boa acha coisa boa, quem quer trabalhar acha quem quer trabalhar. E nessa época, esse pessoal aqui na América Latina e o pessoal da SBOT eram muito próximos. E havia uma transição na SBN que era muito contra, achava que a gente estava perdendo o mercado e tal. E para isso tem que louvar caras como Tarico, outros que estavam em posições de mando, e que falaram, pera um pouquinho, vamos escutar o que eles têm. E nós nos juntamos, e era o departamento de coluna, o comitê de coluna da SBOT, não era a sociedade de coluna. E eles, um pouco mais velhos, se juntaram e resolveram fazer a sociedade. Como é que nós vamos agregar as pessoas? Vamos nos juntar e vamos fazer uma tabela única. Foi assim que saiu isso. E era o primeiro grupo de estudo. Não tinha muita gente. Maurício Calé, eu, César de Berstein. E houve uma briga contínua quanto. Porque... eu lembro que eu até cheguei a... Eu fiz coluna também. E por isso, porque eles falaram assim, não vai poder mais operar. Existia todas umas míticas aí que eu não sei de onde o pessoal tirava. Então, mas aí precisa entender a fundo. Por exemplo, o que aconteceu? Queriam transformar a coluna em cirurgia de área de atuação para depois virar uma subespecialidade e nós achamos que isso não era bom. A SBOT ia perder muitos membros, a SBN ia perder muitos membros, ia ficar o que tem hoje a cirurgia de mão. O cara sai do 6º ano e vai fazer cirurgia de mão. Eu acho que é legal ele passar pela ortopedia, pela plástica, saber cirurgia geral. Então, o Tarcísio, muito inteligentemente, era presidente da SBOT e falou, olha, nós não queremos uma área de atuação. Todo mundo achou que foi uma coisa contra, não foi para o bem da sociedade, e eu demorei a entender também. E com isso nós crescemos de maneira mais sólida. E aí, a interpretação do Estado é sempre para gastar menos. O que eles disseram? Bom, é assim? Tá, então o ortopedista não pode fazer mais isso. E foi assim que isso aconteceu. Mas logo foi reconstruído. E tem uma outra coisa.
no meio da década de 90, os códigos eram poucos, né? Uhum. Mas a fratura era um tratamento conservador. Para hernia lombar, o que você tinha para fazer? Hoje, se você olhar, tem quantas vezes mais? 20 vezes mais códigos. Ampliou e não havia tecnologia, não tinha ressonância, ou era pouco usada. Os diagnósticos, hoje você fala em fazer foraminotomia via anterior, via posterior, você fala fazer endoscópio. Hoje você faz endoscópio combinado. E isso criou possibilidade para mais profissionais. Aí ninguém segurou mais. Mas os princípios, no começo, eram de fechar mesmo. Né? Mas muita gente boa, com visão, impediu com que isso continuasse. Né? Isso foi legal. E eu participei porque eu estava dentro da ortopedia, eu aprendi a escutar. Eu estava junto com eles. Tanto que depois de um tempo eu saí, eu estava já na vida e fui treinar em Las Vegas com John Thaugut. Brilhante. Mas ninguém imagina que o maior centro de cirurgia de coluna na época era em Las Vegas. A gente estava lá sentadinho. Era um ortopedista que foi dar aula há muitos anos. Ele era irlandês, ele tem um hábito discreto, que era beber o mundo inteiro todo dia, né? Então ele não dava muita bola, ele fazia muito bem o que fazia, muito bem. O único lugar que ele conseguiu se adaptar foi em Las Vegas. E vinha doente de Nova York, vinha doente os doentes que vinham de Chicago, você imagina, costa leste, costa oeste. Por quê? Ficava mais barato. O doente ficava um dia no hospital. A gente fazia 360 graus frente e verso, 3 vezes por dia, e às 4 horas da tarde ele estava abrindo a garrafa de vinho. E ó, nunca ninguém morreu, nunca ninguém ficou aleijado, doentes satisfeitos. Então a Blue Shield e a Blue Cross, as seguradoras mandavam, era mais barato pagar passagem aérea, mandar um familiar, deixar o cara lá, por essa relação com a ortopedia. Lá eu aprendi outras coisas. Já estava formado, já tinha clínica privada, mas é sempre legal você voltar. E esse cara tinha um volume de cirurgia porque ele era rápido, operava muito rápido. E ele tinha um sistema. Para chegar o doente para ele, já tinha passado por um, passado por outro, ele tinha infiltrado. Ele não ficava perdendo tempo, como o norte-americano perde, sabendo se o seguro... Não. O doente que tinha indicação, ele resolveu. Era problema do advogado depois ver se tinha risco ou não, porque lá tinha o Black Book, eu não sei se vocês sabem o que você é. O Black Book era um livro que tinha os pacientes que procuravam os médicos para processá-los. Não era oficial, mas a gente tinha um Black Book. Não era oficial isso, mas tinha. Então, a gente tinha medo e tal. Daí, ele ignorava o Black Book. Se o cara processar, depois era outro problema. O negócio dele era resolver o problema do doente. Então, como eu já estava nesse meio, quando eu voltei com isso, eu voltei com toda a codificação que eles tinham lá. Então, era assim, opera um doente, faz uma artrodese e um nível, $22 mil. Opera um doente, faz dois níveis, $25 mil. Se o doente ficasse um dia, era $22 mil. Se ele ficasse 10, era $22 mil. Ele operava rápido, tratava bem, fazia direito, não operava porque não precisava, o hospital amava ele, não usava mais do que precisava. Eu voltei com isso e foi assim que eu trouxe a tabela de codificação. A minha experiência, eu fiquei no Barrow um tempo, né? E eu vejo isso que o senhor falou, né? Lá o pessoal é muito eficaz. Lá, por exemplo, no Barrow, tinha 11 salas, rodava 50, 60 cirurgias. E 4 horas da tarde era reunião clínica, não sei o quê. O professor Sontag, ele já tinha aposentado, mas ele ia todo dia lá. Era o Dr. Nicholas Theodore que estava comandando a coluna lá na época. Quando eu estive lá, o Kurt Dickman estava começando a ficar meio desanimado com a vida. Ele era brilhante. Ele trouxe as técnicas, ele mudou técnicas de C1-C2, especial posteriores. Ele fez a toracoscopia ser popularizado. O cara era brilhante. Mas ele foi perdendo o gosto pelas coisas, enfim. E ele e o Zontag eram 2 máquinas de trabalhar. Sim. Não tinham 11 salas, 6 salas na época. E eles faziam 30 cirurgias, mas também era de assustar, né? O cara entrava com a roupa amarrada na maca, ele saía, o anestesista vinha, quando você via, você estava saindo por um lado, o cara já tinha limpado a sala. É uma eficiência... Mas, no fundo, assim, eu vou usar um outro. Eu vejo, às vezes, eu vou entrar na cirurgia, a instrumentadora abriu o bisturi elétrico, o Surgicel, não sei o que, comigo, elas não fazem isso. Eu não uso bisturi elétrico, ponto. Só precisava, peço para abrir. Se eu vou usar uma hemostática, e o custo operacional aqui, nosso, ficou muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Então, um dos, entre aspas, sucessos de Santa Catarina está pelo custo operacional que eu aprendi a fazer no Santa Marcelina, que era um hospital que
as freiras recebiam X para fazer o negócio do SUS. E elas entenderam com a minha filosofia o seguinte: usa tudo que precisar, porque aí o estudante fica menos tempo, ele complica menos, tal. Mas se não precisar, usar menos, que somos nós que vamos pagar. E eu trouxe essa filosofia. Então, você pode fazer o que você quiser, mas aqui existe um desperdício. Desde que agregue rapidez E e resolva. eficiência. Se usar um hemostático que é caríssimo, é um problema. Mas morrer um doente é maior, né? Não, mas, doutor, o senhor fala isso, mas eu brincava, eu comecei a usar hemostático, essa relação, né, da craniofacial com a neuro, eu desconhecia o uso do hemostático, aí vi usar, falei, bom, tentei. Foi surreal a diferença entre o SUS e o convênio. O convênio eu usava o hemostático, um hemostático, Isso eu pra economizava, cianocinostose, né? exato, eu economizava 2 bolsas de sangue. É isso. Então, assim, e fora o tempo de internação, porque a criança do SUS, ela sofria, porque a gente, né, subia o volume do dreno, assim, eu tinha ferido, né, assim, era 50 ml por hora, enquanto a outra fazia 50 ml em 6 horas. Então, você começava a ter números e falar, bom, esse negócio realmente vale a pena. O dano que você evita. Exatamente, é toda reação inflamatória, tudo da reação. Então, quando a gente começa a medir isso, medir vantagens para o paciente, o hospital ganha. Doutor Osmar, no Santa Marcelina, o senhor também exercia a função de gestão? O que aconteceu, eu sempre gostei, né, a vida inteira. Por questões práticas, quando nós fomos no HC, o Mário foi para lá, não tinha nada, assim, era um negócio. E o Mário Siqueira é uma das pessoas mais organizadas, disciplinas e consegue fazer as coisas retilíneas que eu já conheci na vida. Ele chegou e olhou aquela confusão e todo mundo preocupado, porque primeiro que era longe, né? Mas não vai dar certo. Ele falou, para tudo. Para tudo. Não faz mais nada. Que tinha infecção. Para tudo. Ele sistematizou, viu quantos doentes tinha, como é que fazia. Disse, precisa disso, disso e disso. O Einstein comprou um Camino naquele ano. Nós compramos 3. O Einstein comprou um Camino. Que é o Camino? Camino é um monitor de pressão intracraniana. Ele conseguiu demonstrar para as irmãs que monitorizar a pressão intracraniana ia evitar um monte de problemas. E comprou, sei lá, 100 catéteres, 200 catéteres. Então, nós fomos lá como supervisores. Daí, eu tive uma ideia, ele achou meio maluca, mas ele topou. Eu vou fazer o seguinte... Pô, isso é... parceiro. Eu vou fazer o seguinte, nós somos lá já contratados como supervisor. Eu vou entrar como membro de serviço. Então, ele era supervisor, eu dava plantão à noite, fazia ambulatório, passava visita com os residentes, e eu tinha contato com todo mundo. Mas ninguém sabia que eu conhecia o Mário. Então, no sábado à noite, eu escutava a reclamação da enfermeira. Durante a semana, eu escutava a reclamação dos caras que estavam lá, isso não funcionava, aquilo. Eu fiquei 3 meses fazendo isso. Aí fiz um relatório para o Mário, e aí que eu comentei, todo mundo achou, pô, você foi de plantonista a supervisor, como? Eu falei, na verdade, eu já era. Eu vim aqui... Não comentei com ninguém, eu peguei isso de um filme que chama Brubaker, não sei se vocês, que é um cara que era presidente de uma... Ele deveria ser o diretor de uma penitenciária, e daí ele tinha que substituir, a penitenciária dava muito problema. Ele foi como detento, ficou preso, e ficou lá preso um tempo até... Entendeu o processo. Interessantíssimo, eu achei aquilo legal, eu preciso ver esse filme. E daí peguei gosto pela gestão. Nossa, eu fiz isso... Não foi só lá, nós organizamos na época que existia um cliente chamado Blue Life, junto com o Mário sempre, nós organizamos. O Santa Catarina é um exemplo típico, eu fiz um planejamento para eles de 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos, e no 4º ano eu ia sair. Nós saímos de uma média de 20, 22, 25 cirurgias grandes mês para 60. Aumento tudo, e com metodologia. Eu uso matemática, a gente tem formação na área. Eu fui mostrando isso, e eu vou te dizer que talvez 1/3, quase metade do que a gente faz é gestão. E facilita a vida. A minha vida, por exemplo, é facilitada por essa metodologia. Bom, voltando um pouquinho ao tema de coluna. O senhor é de uma época, o senhor pegou a coluna, em que, igual o senhor falou, a instrumentação não era tão comum. Não sei, eu acho que até só é depois da haste de Luque. Quando você chegou, talvez não se fizesse mais, ou talvez tinha os primeiros parafusos, não sei. Então, o primeiro parafuso, há uma briga minha e do Ricardo Botelho, mas o primeiro parafuso transpedicular de verdade quem colocou no Brasil fui eu.
Lá no Santa Marcelina? Ele fala do Fernando do Magalhães, o outro não é verdade, mas fora do Brasil. Aqui, o primeiro foi a cópia do Miami Moss que um brasileiro fez, que os ortopedistas já faziam um pouco, mas na neuro, fui eu. E a evolução, eu não sei se está gravado isso, mas existe um congresso de educação continuada em que eu vou falar pela primeira vez em implantes. E aí o Benzio, gentilmente, me forneceu um monte de imagens e eu dei uma aula sobre todo tipo de implante. Tudo. Amarria, enfim, uma aula de 1 hora para residentes. O curso de educação continuada era para residentes, né? Naquela época. E daí, todo mundo, uma uauê, não sei o que. Quando eu acabei, eu falei, ó, só tem uma coisa. A era dos metais já acabou. A era dos implantes está começando para nós, mas ela vai morrer. Porque o implante, ele está morto. Ele serve para uma ou para outra coisa. E é uma realidade, porque você imagina um retângulo de Hartsfield, né? Hartsfield. Aquilo você não moldava, não corrigia, aquilo não servia para nada. Os parafusos eram monoaxiais e as hastes não dava para dobrar. Então, aquela era tinha acabado. A era da biomecânica tinha começado naquele momento e precisava estudar biomecânica. E eu insistia que quem fosse fazer qualquer coisa com metal precisava estudar biomecânica. Isso foi muito rápido, eu te diria, talvez em 5 ou 6 anos, os programas de congresso, na época, começaram a fazer isso, dar aula de biomecânica, para ver se as pessoas entendiam. Mas a progressão de você ter um parafuso monoaxial de aço, para ter hoje uma combinação de molibdênio, titânio, foi sensacional. Eu que gosto de... os materiais, na engenharia, na física, tem campos imensos. Mecânica dos materiais, que é um negócio complexo. Estado físico dos materiais. Porque a gente acha que tem 3 estados físicos, né? Na verdade, tem o dobro, tá? Mas isso é outro assunto. Ajudou, por exemplo, a entender, eu não sei se vocês conhecem, uma propriedade que chama Memory Alloy. Isso. Dele retornar ao estado original, né? E era uma coisa... Você tá maluco? Você vai corrigir? Não, não é isso. Você vai dar um formato que depois vai mudar continuamente. Enfim, foi muito legal. Foi muito legal ver. É mesmo a construção do titânio tipo 1, tipo 2, eles colocam vários tipos para uma determinada carga ou não, né? Foi muito legal. Para mim, pelo menos, né? Não sei se... Assim, quando eu fiz coluna, eu fiz numa época, eu particularmente acho que tinha um viés da instrumentação. Sim. Então, tudo era resolvido com instrumentação. Eu não sei se foi da ortopedia, né? Porque é inegável que a ortopedia entende bem de... Estão há 50 anos com metais. Então, e a neurocirurgia se dedicava mais à descompressão, né? De você deixar o nervo passando tranquilo ali, né? Então, tem esse viés aí. Biomecânica... Então, eu acho que... Dessa junção que o Dr. Osmar falou, da junção com eles. E assim, a gente já ouviu várias teorias, né? Vamos já artrodesar porque vai degenerar. Mas por falta de conhecimento da doença. Tem 2 histórias bem engraçadas sobre isso. Uma, Tariq também usava uma frase muito legal. Aparece uma solução, né? Daí ela serve para tudo. Daí, de repente, ela começa a ter produto. Ela não serve para nada, não. É um pêndulo, né? E uma hora ele chega... A instrumentação é fundamental. Eu tive várias discussões muito legais com os ortopedistas norte-americanos, famosos, que são da minha época, né? Então, Vaccaro, briga comigo. E hoje, as classificações de escoliose, uma delas muito importante para um cara que é vivo ainda, aquele monte de parafuso de fio a pavio, eles já entenderam que algumas deformidades você precisa tratar com uma foraminotomia na raiz que o velhinho está com dor. Aquela deformidade tem 35 anos. A radiografia fica linda, mas a bacia dele que tinha compensado, a coluna cervical e o ombro, você não mexeu nelas. E é muito interessante ver exatamente isso, né? Esse pêndulo ou a ditadura dos franceses e do balanço sagital, em especial a discussão sobre índice pélvico e tal, também tem esse exagero, né? A hipercorreção é ruim. Então, o implante foi bem isso, ele teve o papel dele, só que agora ele está aqui. Hoje o sujeito precisa ter uma série de ferramentas, seja
Chega um doente no consultório, é muito frequente. O fulano falou que vai fazer endoscopia, vai resolver. Não, a gente vai fazer microdissecção. Não vai adiantar, tem que estar pela barriga. E eu sempre digo, olha, você precisa dominar todas as técnicas. E saber usar e ter um pouquinho de limitação. Porque o endoscopista acha que ele tira tumor intradural. Uhum. Não, né? E o cara acha que ele tem que fazer uma hérnia que é pequenininha, que está no forame. Ele consegue com a lupinha. Não, ele vai lesar a veia. Você precisa usar. Nós usamos endoscópio, microscópio. Fazemos cirurgia com lupa na via anterior da barriga. Você precisa ter todas as ferramentas. A gente brinca, que aqui, né, a gente fala muito na SEM, que assim, para prego, martelo, para parafuso, chave de fenda, né? Então, assim, você tem que ter uma caixa de ferramentas com todas as coisas e usar o que for necessário. Hoje, por exemplo, se fala muito no MIS, né? Cirurgia minimamente invasiva. E assim, eu vejo também vários pacientes sendo tratados por infiltração, algo que teria uma indicação cirúrgica. Eu não sei se o senhor vê também na prática diária do senhor. Porque assim, às vezes melhora, mas não resolve um problema que poderia resolver, às vezes, eu concordo, com a cirurgia pequena. Com a cirurgia pontual. Então, existe uma zona que é cinzenta, você não sabe qual é, e aqui, de novo, a discussão com o doente é muito legal. Porque eu infiltro bastante, tá? Uhum. Eu explico para ele que ele toma um diprospan IM. Legal, super. Daí vai 6 miligramas. Vai um para o cabelo, um para o nariz, um para o joelho. E vai 1 miligrama ali para a área inflamatória. Quando você infiltra, você injeta 10, 12, 15. E ele é uma liberação lenta e funciona localmente. Mas quando é que isso funciona? Quando você tem a cadeia inflamatória secundária. Então, esse doente, você vai dar a história natural, um pouquinho de refresco para ele seguir a história natural. Por quê? 80% das hérnias, em especial lombares, elas resolvem espontaneamente. Pode demorar uma semana, um mês, 6 meses. Retirar o disco cabe uma discussão que você tem com o doente. Mas se você quiser infiltrar e esperar a história natural, não estou falando de um doente que tem uma doença degenerativa, e essa doença degenerativa está diminuindo o disco, que ele vai ter uma estenose foraminal. Não é isso. Existem casos em que a infiltração ela está lá para resolver um problema. Então, é a fase aguda do disco herniado que você não vai operar porque o cara está coagulado, você vai discutir se vai lhe infiltrar, operar, enfim. Então, tem espaço. A minha dúvida, na verdade, é assim, por exemplo, eu vejo às vezes o pessoal indicando para estenose de canal absoluta. Isso é antigo, né? Isso não pode mais. Isso era uma visão antiga ortopédica que eles mesmos mudaram, porque a infiltração, tecnicamente, só funciona se você tiver ruptura do disco e tiver moléculas de alto peso molecular, são glicoproteínas, em contato com a raiz. Só. O resto não funciona para mais nada, porque o que o corticoide faz é que o mecanismo específico de contato do nervo com essas proteínas de alto peso molecular, que é muito irritante, faz uma reação inflamatória grande. O corticoide já faz isso. A segunda eventual boa indicação é o doente com artrite facetária, com sacroileite, que você não vai tirar a articulação do cara, mas no resto eu concordo com você. Às vezes, infelizmente, é mais um caça-níquel, é mais um... E essa medicina não tem mais... Nós temos um fast lane no hospital, que é o seguinte, eu sei quem tem bom resultado, quem tem mau resultado. E às vezes o cara pede lá na seguradora, a seguradora também tem esse fast lane. Eu peço um procedimento para a Sul-América, eu não sou credenciado, em 5 dias está autorizado. Aí o cara que trabalha comigo, pede carimbo dele. Aí leva 21 dias, o cara... Eles têm um fast lane, eles sabem o que está acontecendo. Então, eles sabem que tem aquele médico que infiltra, sectomia, artrodesa... Bomba de morfina, você vai seguindo... Então, não estou condenando, de novo, não tem juízo de valor. Estou comentando que você tem que fazer para o indivíduo o que é melhor para você. E ao conversar com ele, eu acho que esse é o grande aprendizado da medicina, de ver muito doente. Uma vez me perguntaram como é que, num programa de televisão grande, enfim, como é que eu achava que o médico tinha que praticar. Eu falei, olha, precisa estudar, mas precisa ver doente. Se você vê 5 é uma coisa, se você vê 50 é outra. Se você discute... E escutar o doente. E aí, não tem erro. Porque as coisas mudam. Mas a história natural da doença é a mesma. A fisiologia continua sempre a mesma. O segredo é ver doente. Tem um colega que trabalha comigo que ele não faz distinção. Nós trabalhamos na beneficência. A gente tinha o doente do SUS, o doente do convênio, o doente particular, o doente indicado. Era tudo igual. A gente tratava todo mundo bem. Mas todo mundo via todos os doentes. Mas doutor, por exemplo, na época do senhor do Santa Marcelina, a tecnologia era diferente. O paciente, assim,
comparando o tempo, né? Sem um anacronismo do tempo. Mas, por exemplo, o material que você operava o doente do SUS não era igual ao que você operava o privado. É Não. um Vou pouco contar então para diferente. você uma que ninguém sabe. Quando eu comecei a ir para Davos, o pessoal da Síntese se interessou. Uhum. E o dono da Síntese, o Hans Jorvis, é um cara excepcional. Todo mundo acha que é um comerciante, eu não sei o quê. Esse cara gastou centenas de milhões de francos suíços em educação para médicos em geral no mundo, do bolso dele. Uhum. E não teve nada. Ele se deu conta de que existia uma chance de alguém estar formando melhor pessoas. Então, eu usava. No SUS não podia usar nem material de aço, porque o SUS não pagava. Nada. Podia usar retângulo, parafuso não podia e tal. Eu usava parafuso Síntese desde o começo, desde 1996. Nem nos hospitais, às vezes num hospital grande, num Sírio você conseguia. A beneficência foi deixar eu usar em 2002 só. E eu já usava lá. Se ele teve essa visão ou não, todo mundo que se formou comigo percebeu que tem o melhor instrumental, tinha melhor resultado, e os caras começaram a brigar. O cara saía lá do Santa Marcelina na residência, o cara foi lá pro interior da Paraíba, o cara ficou brigando. E não necessariamente Síntese, podia, sei lá, qualquer outra marca, Medtronic, J&J, Stryker, não interessa. Então eu não passei por isso que você está falando, porque logo de cara eles se aperceberam disso. Então, eu usava no SUS coisa melhor do que... Então, mas o que é Eu não estranho passei por essa... é justamente no termo de gestão. Não estou falando agora nem de material de coluna, mas fio de nylon, o cara compra um fio de nylon que a agulha não passa na pele, entendeu? Aí o cara, você usa 30 fios daquele, em vez dele comprar um fio que seria Eu acho realmente... que isso é um problema não só cultural e comercial no Brasil, do cara que tá... O cara compra 10 hospitais, ele diminui o custo, ele vende para um outro, que é uma coisa dos Estados Unidos. O Santa Marcelina tinha administração de freiras. Uhum. Vou dar um exemplo bem prático. Nós chegamos lá, a chefe da farmácia era a irmã Maria Teresa Lorenzoni, superintendente do hospital. Ela era farmacêutica, formada pela Universidade de São Paulo. E o primeiro código de barras para leitura de medicação na América Latina foi ela que levou. A diretora médica, ela é a irmã Josepina Ranieri, tinha formação na área de pediatria e anestesia. E estudava, possivelmente, mesmo tanto que eu. Frequentemente, nós nos encontrávamos na biblioteca às 6 horas da manhã, porque a capela abria às 7. Ela ia para a capela, eu ia para o centro cirúrgico. Elas sabiam que, oferecendo coisas melhores, isso que eu estou te falando, nós compramos Camino, o material Esculap, o Einstein comprou um penteiro, nós também. Elas sabiam que isso trazia um resultado melhor. Mas, por outro lado, as enfermeiras tinham formação que eram freiras. Hoje, a instituição é gerida pela... já vou lembrar o nome dela, mas enfim, ela fez enfermagem, depois ela fez mestrado na GV de alguma coisa, depois ela fez doutorado de administração. Ela está lá administrando R$1 bilhão entre o hospital e a creche, não sei o quê. E elas não passam por isso que você está falando, que é o seguinte: eu sou o diretor X do departamento de compras. Minha função é diminuir o custo. Eu ganho 1 zilhão, mas eu diminuo aquele custo. Elas ganham aquele salário pequeno, não tem comissão, não tem... Elas fazem o que é melhor. Essa filosofia transformou o hospital. É uma potência. Quando nós chegamos lá, era um hospital. 12 anos depois, era o maior serviço de neurocirurgia filantrópica da América Latina. Porque elas compraram o Mário, depois compraram a filosofia e a cirurgia cardíaca era o Fiorelli, que era o chefe. Enfim, isso que você está falando é um problema cultural nosso. Mas eu sempre escutei, você fala que tem que fazer ressonância em todo mundo, mas eu trabalho no SUS. Olha, com todo respeito, eu te falta a testosterona, porque eu fiz o hospital comprar. Eu mostrei para ele. Se você não mostra, mas eu estou numa universidade pública. Você que tem que mostrar. O gestor não vai querer fazer isso. Existem várias maneiras de você mostrar para o cara. No Santa Catarina, agora, estou usando esse exemplo, nós somos em 8 hospitais. A qualidade é principal. O cara briga lá com todo mundo, mas o que é melhor? Isso aqui tá. Então você faz isso aqui, depois nós vamos ver se isso é melhor ou não. E é o que eu sugiro para todo mundo tentar fazer. Sim, claro. Primeiro mostra e depois cobra. Tem algumas instituições que já fazem isso, com uma filosofia diferente, eu acho, né? Se você for ao Sul, no Rio Grande do Sul, eles são assim. Não são muitas. Então, a dificuldade que o cara que faz a compra de alguma coisa
te dá o que é melhor, eu entendo o que você está falando. Mas você pode alterar isso, mas depende de você ir lá. De lá, né? Só que o médico aqui, o cara tem que preencher papel, o cara tem que, né? E, assim, no caso de empresa, igual você citou a síntese, né? Eu acho que é do interesse da empresa também de que os resultados com o material dela seja bom. Imagina, pede para o Anderson operar, sai parafuso tudo dentro do canal, fala, não, a culpa é do material. Acho que esse tipo de propaganda a empresa A não Johnson pensa deseja. assim, mais uma ou duas, a Medtronic foi assim durante muitos anos. Eles sabem fazer conta, né? Fazem isso. Mas, de novo, você entra em discussões morais e é bem difícil. Eu não saberia, eu não sei qual é o caminho. Eu sei o caminho que nós trilhamos, que é muito demorado, mas é muito sólido, né? Não tem erro, né? Deixando de lado a brincadeira, eu tenho que fazer o seguinte, eu pego o meu tempo de dedicação à medicina e tenho que limitar, porque senão eu ficaria só fazendo isso. E eu continuo, eu vou IPT, eu vou em Instituto de Física, eu participo, por curiosidade minha, né? Eu trabalho no IAG lá numa área interessante que é mudança climática, que é muito legal, que tem muito a ver com saúde e tal. Então você tem que, infelizmente, você tem que cortar e tem que ter certeza que sobra tempo para sua família. Às vezes o cara me liga, Nora, eu queria que viesse falar aqui no evento. Que hora? 7 horas da manhã eu não vou. Não, mas porque eu levo meu filho na escola. Não, mas o presidente, se ele quiser, ele pode vir às 6:30 da manhã, eu estou à disposição, ou às 9 da noite. Mas eu tomo café da manhã com os meus filhos todos os dias e sempre que eu posso eu levo. E se bobear, eu saio do consultório à tarde, vou lá, levo na natação, sento para montar Lego. Pois é. Eu queria que tenha a revista tal, aí eu olho no tempo lá, não dá. Mas o corpo editorial, eu preciso largar uma coisa para fazer outra. E isso dá um equilíbrio. Parece que não, mas faz muita diferença. Rende mais. Assim, com todas essas atividades que o senhor exerce, assim, e essa gestão de tempo, a Alessandra também, ela fala muito de gestão de... É algo, senão a pessoa fica maluca, né? Eu sugiro que você faça alguma coisa que não vai te trazer absolutamente nada em troca. E dedique bastante energia para fazer isso. Seja uma atividade filantrópica, social. Você vai entender depois de começar a fazer. Antes, não. Mas você não pode ganhar nada em troca. E é bom que ninguém saiba. E é bom que isso vai fazer uma diferença na sua qualidade como ser humano, né? Natural. E você vai ficar de bem com a vida, qualquer coisa que aconteça. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu chegava de manhã, segunda-feira de manhã, dirigia um carro importado na época, de qualidade, tinha acabado de viajar, tinha acabado de vir na primeira classe de um voo de Nova York, chegando de manhã no Santa Marcelina ali e tal, e reclamava que, sei lá, o café da manhã do lounge de chegada estava frio, ou que meu carro estava sujo, muito bem. Aí você chegava lá às 7:30 da manhã para passar a visita. Aí, uma mãe paraplégica, porque teve uma metástase de um neo de mama e ninguém viu, um pai com aneurisma cerebral que sangrou ficou hemiplégico, uma criança com tumor cerebral, você passava a visita o dia inteiro. E aí, eu saía de lá e não reclamava de mais nada, a semana inteira. Nada. Uma vez eu comprei um carro, como são os importados no Brasil, eu comprei um Honda vermelho, só eu tinha um Honda vermelho esportivo, lindo, maravilhoso. Eu abri a porta, o cara bateu na porta do carro, aí todo mundo bravo comigo, falei, bateu a porta, ainda bem que machucou a porta, não a mim. Você começa a ter uma visão muito diferente das coisas, né? Então, fazer algo sem pensar, com certeza absoluta que você não tenha nada em troca e que vai beneficiar, faz uma diferença. E eu fui mudando de filosofia, devagarinho, você vai aprendendo, demorou. Aí você vai aprendendo. Isso é uma sugestão para qualquer profissional, mas para a gente da área médica, para não se esquecer o que foi que você escolheu fazer. Isso faz toda a diferença. Eu estava no pronto-socorro, o residente do pronto-socorro fica todo dia lá. Quando chega no sábado, você está exausto, né? E eu cheguei 7 horas da manhã, cansado. A sexta-feira, aquele monte de gente no pronto-socorro, BIRD no corredor, aparelho no corredor, não tinha mais box para colocar. E aí eu chego às 7 horas da manhã, aí tem um cara, olha bem para mim assim, o senhor é o da neurocirurgia? Sou eu. Tá, eu tenho ficha? Não, minha ficha tá lá. Eu fui lá, peguei a ficha, olhei, aí queixa, né? Tiro na cabeça. Olhei a ficha, olhei o cara, olhei a ficha, olhei o cara. Falei, quem é que tá com o tiro na cabeça? Sou eu. Daí não havia encaminhamento na época, não tinha. O cara passa por um hospital, passa por outro. Ele veio direto de Peruíbe.
de ônibus. Daí chegou, aí embaixo tinha assim, encaminhamento da psiquiatria. Eu falei, mas que é isso, né? Aí, porque ele chegou lá e falou que ele achava que tinha recebido um tiro na cabeça e sentia que tinha alguma coisa dentro da cabeça, que ele tinha bebido demais na sexta-feira, mas não sei o quê, né? Eu olhei pro cara assim, né? Eu olhei pra lá, olhei, falei... Eu ia falar um negócio, eu me lembrei de um outro episódio, que foi o seguinte, nós éramos internos no pronto-socorro, 7h chega um cara falando que tinha uma barata dentro da cabeça dele. E daí, eu era o interno, né? Vou lá ver, né? Vou lá, tal. Aí eu olho pro cara, não, tem uma barata na minha cabeça, tem uma barata na minha cabeça. Caramba, daí eu peguei o otoscópio, dei aquela olhadinha assim, né? Aí chamei o cardiologista, que era o chefe, acho que eu vou dar uma clopromazina, o cara tá agitado, ele tá muito agitado. Aí o cardiologista, mas você olhou lá? Olhei, né? O que ele fala? Tem uma barata, mas o cara tá muito agitado, ele começou assim. Aí o cardiologista foi lá, pegou o otoscópio, olhou, não falou nada, voltou, pegou um frasco de éter, pediu pro cara vir lá e fez assim, fum, com éter no ouvido do cara. Mas saiu uma barata. Mas saiu uma barata. Eu tomei um susto. Daí o cara veio e falou, ó, acontece, não sei o quê, você precisa acreditar no doente. Eu lembrei desse episódio, chamei o cara para ele sentar, lembrei desse episódio, nunca mais esqueci. Acredite no doente. Sentei lá e tal. Daí, o cabelo do cara, ele tinha puxado para cá, tinha um orifício de entrada, tinha um buraquinho. Mandei o cara para o raio-x, ele voltou andando, né, com o raio-x. Tinha um projétil frontal, que deve ter batido, entrou e bateu, e estava lá. E devia estar incomodando ou o óptico, alguma coisa, e o cara tinha mesmo um tiro na cabeça. E ele tinha mandado o cara para psiquiatria. Eu botei o cara em jejum, operei, enfim, tal. Mas tem que acreditar no doente. E esse, para mim, foi... Todo mundo começou a rir, você tá maluco, esse cara veio da psiquiatria, não sei o quê. E eu fui lá, pedi o raio-x. Quando o cara voltou, né? O doutor Dário Birolini estava passando a visita, ele passava no sábado. E eu pus lá assim, ó, precisa acreditar no doente. Botei a radiografia na entrada do pronto-socorro. Está bem interessante, precisa acreditar no doente. Bom, doutor Osmar, sim, o senhor, uma pessoa de notável saber, uma experiência muito grande. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, assim, e o Semcast, ele tem essa função também, né, de, às vezes, orientar os médicos mais jovens, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem para os mais jovens, tem que aprender alguma coisa através da experiência. Eu vou falar uma coisinha rápida, uma historinha curta. Eu sou o quarto filho de 3 filhos, com uma diferença de idade por último muito grande. Meus pais eram professores da rede pública. Meu pai faleceu muito cedo, minha mãe tinha 40 anos e 4 filhos para criar. Ela acordava muito cedo para pôr uma roupa no tanque, deixar uma coisa, e ia trabalhar, tinha 3 empregos. No estado, na prefeitura e na rede privada, e voltava às 11 horas da noite. Às 11 horas da noite, ela ia ver o que ia deixar de uma comida pronta para amanhã, tirar a roupa do tanque, lavava. No final de semana, ela saía, sei lá, ia para o Ceasa de táxi, comprar um monte de coisas para gente e dividia e vendia para a rua inteira uma parte, ficava com ela. No domingo, ela ia para a igreja, enfim. Uma vida... Ela podia ter arrumado outro marido, podia ter, né? Uhum. Ao longo desses anos, eu nunca vi ela reclamar. Nunca. Nunca vi. Eu não sei como é que é. Não sei como é que é. Quando ela tinha 50 e poucos anos, que os meus irmãos estavam todos formados, e eu também, ela foi fazer outra faculdade. Ela já tinha uma faculdade de pedagogia, ela foi fazer outra. E daí foi um fuzuê, uma coisa ali, porque ela não dirigia, enfim, tá bom. Quando ela acabou, ela se interessou, ela foi fazer uma coisa na área de geografia, e ela foi para história. E daí meus irmãos, que também fizeram 2 escolas cada um, eu nunca entendi, porque meu irmão estudou Direito, depois estudou Artes Cênicas, minha irmã estudou Fonoaudiologia, depois estudou... Enfim, depois eu fui entendendo. A busca não é porque você tem um título, a busca é porque cada uma dessas coisas se transforma numa pessoa melhor, sua vida é mais feliz. Então, assim, para os mais jovens, o cara que consegue fazer medicina tem uma oportunidade ímpar como ser humano. Não interessa no que ele acredita, o cara pode não ter religião, não interessa. Mas se ele usar essa oportunidade para continuar, em vez de perder tempo, de reclamar com qualquer coisa, vai ser muito difícil não ser muito feliz, não ser bem realizado. Acho que o caminho é esse. Por enquanto, para mim funcionou bem, eu estou tão de bem assim, que está funcionando. Acho, posso estar enganado. Os exemplos que eu tive grandes exemplos, né? Eu citei o Tarico, o Mário Siqueira, gente que eu também demorei a entender, porque são pessoas como família e tal. Que a segunda coisa, nós estamos aqui para ajudar a nossa família.
não esquecer. Então, ajudar os outros, fazer tudo é legal, mas não se esqueça da família. Não. E dá para fazer tudo, desculpa, dá para fazer tudo. Perfeitamente. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, faz bem, faz bastante. O tempo que você perder reclamando, sei lá, dorme então, mas vai em frente, não tem erro, é muito legal. Vai ser uma vida muito divertida assistir isso. Doutor Osmar, muito grato pela presença do senhor aqui. Eu acho que foi um dos melhores bate-papos que nós tivemos aqui. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade, foi uma boa conversa. Eu falei demais, mas foi uma boa conversa. De jeito nenhum. Agora eu compreendo essa paixão, né? Essa admiração que o Anderson tem pelo senhor. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Doutor Alessandra, obrigado também pela participação. E a nossa audiência, até o nosso próximo episódio. Muito obrigado e até breve.